o quanto indenizatório será bem maior do que aquele verificado anteriormente, dado, dentre outros parâmetros, dado ao conteúdo pedagógico da pena pecuniária decorrente de assédio moral, que é exatamente para ensinar o assediador a não mais praticar aquela conduta, a não mais se comportar daquela forma. Quero chamar a atenção do inciso 2 desse artigo 14 de nossa Constituição. Proceder com lealdade e boa-fé. E o que é proceder com lealdade e boa-fé? É se conduzir dentro do processo contrário ao estabelecido no artigo 17 do Código de Processo Civil. Ora, o Código de Processo Civil, tudo isso amplamente aplicável ao processo do trabalho. Até porque o processo do trabalho não tem regramento próprio. Então, na forma do artigo 769 da CLT, é utilizado tudo isso que eu aqui exponho para o processo do trabalho. Pois bem, e proceder com lealdade e boa-fé significa se comportar, se conduzir dentro do processo contrário ao que manda, ou melhor, contrário ao que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil. Ou seja, você não pode praticar atos com efeito meramente procrastinatórios. Se você interpuser recursos com efeitos meramente procrastinatórios, se você solicitar perícias, se você solicitar ouvida de testemunhas com efeitos meramente procrastinatórios, na forma do artigo 17, caracterizada estará a má-fé. Caracterizada a má-fé, por certo, que indenizações surgirão daí. E quais são as indenizações oriundas da litigância de má-fé, da briga judicial de má-fé? Ora, a litigância de má-fé, ela enseja, na forma do artigo 16 do Código de Processo Civil, uma indenização por perdas e danos. Além do artigo 16 do Código de Processo Civil, temos o artigo 18, onde o juiz deve imputar multa pelo descumprimento dos comandos processuais, pela prática da litigância de má-fé. E essa multa poderá ser liquidada, na forma do parágrafo 2º do artigo 18 do CPC, por arbitramento. Pois bem, estando diante da litigância de má-fé, são essas as repercussões experimentadas pelo litigante dentro do processo. E são repercussões processuais e patrimoniais. Claro, quando eu falei para vocês que era dever das partes e de todos aqueles que participam do processo cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e o descumprimento do inciso 5 do artigo 14, seja ato atentatório ao exercício da jurisdição, eu quis dizer o seguinte também, que o descumprimento lá do inciso 5, seja esse ato atentatório ao exercício da jurisdição, e o descumprimento dos demais incisos, do inciso 4, 3, 2 e 1, inclusive aquele que se comporta de má-fé, seja as indenizações a que nós tratamos agora, as multas e indenizações as quais nós tratamos agora. Eu quero frisar ainda, em relação ao ato atentatório ao exercício da jurisdição, incerto no parágrafo único do artigo 14, o seguinte, o que eu quero frisar. Existe diferença entre esse ato, o ato atentatório ao exercício da jurisdição, e o ato atentatório à dignidade da justiça. Existe diferença grande dentro do processo. Ora, enquanto o ato atentatório ao exercício da jurisdição ocorre, se evidencia dentro do processo, pelo descumprimento do inciso 5 do artigo 14, ou seja, quando aquele a quem se dirige a sentença não a cumpre, quando aquele a quem se dirige a decisão interlocutória reveladora de uma tutela antecipada não a cumpre, tudo bem? Então, quando isso acontece, há o fenômeno jurídico, ou ocorre dentro do processo o fenômeno jurídico do ato atentatório ao exercício da jurisdição, com as repercussões patrimoniais ali
previstas, inclusive com a inscrição da dívida, do valor da multa na dívida ativa do Estado ou da União, a depender se o processo tramita nos TJs ou, no segundo caso, na Justiça Federal ou no Distrito Federal. Diferentemente, esse ato atentatório ao exercício da jurisdição do ato atentatório à dignidade da justiça. E o que é o ato atentatório à dignidade da justiça? Ele ocorre quando evidenciado dentro do processo, quando ocorrido dentro do processo, qualquer conduta prevista no artigo 600 do Código do Processo Civil. Por exemplo, quando o executado frauda a execução. Quando ele frauda a execução, dentre outras, ele comete o ato atentatório à dignidade da justiça. E, cometendo o ato atentatório à dignidade da justiça, outras consequências jurídico-processuais e patrimoniais serão experimentadas, diferentes do cometimento daquele ato anterior, ato atentatório ao exercício da jurisdição. Pois bem, o ato atentatório à dignidade da justiça enseja multa também, a ser imputada sobre o valor da condenação, e revertida não para o erário, não para os cofres públicos, não inserida em dívida ativa da União ou dos Estados, mas sim ela é revertida para o prejudicado. Se alguém fraudou a execução, se o executado fraudou a execução, o juiz deve imputar a multa prevista no artigo 601 e essa multa irá ser revertida para a parte contrária, para o exequente, exigível no próprio processo. Então, esse é o panorama envolvendo a litigância de má-fé. Esse é o panorama envolvendo os deveres das partes e de todos aqueles que, de qualquer sorte, participam do processo. E o que é, portanto, o assédio processual? Estamos chegando. Não poderíamos chegar de vez, porque para chegarmos à construção do raciocínio e da consequência daí advinda, oriunda do assédio processual, é preciso passarmos por essa sequência de declarações aqui postas. Mas antes de falarmos mesmo, propriamente, sobre o assédio processual, eu indago. Algum de vocês tem alguma questão, alguma dúvida sobre? Eu tenho, professor. Por exemplo, Sumaia. Como têm se comportado os tribunais do trabalho em relação ao reconhecimento do assédio processual e imputação dos respectivos danos? Então, esse assédio processual, do qual nós iremos falar a partir de agora, ele é aceito, legal a pergunta, ele é aceito, como ele é ventilado dentro do processo nos mais variados tribunais e mais especificamente nos tribunais trabalhistas. Como é? Antes, Sumaia, antes de eu responder, eu peço licença para expor um pouco sobre o assédio processual. O assédio processual, como o próprio nome já sugere, o primeiro nome, assédio, já sugere uma conduta repetida, uma conduta sistemática, assim, com o fim de prejudicar, com o fim de humilhar. Na verdade, nesse caso, com o fim de procrastinar a decisão judicial, com o fim de jogar lá para frente o mais possível a tutela jurisdicional pretendida quando da interposição da petição inicial. Então, se alguém dentro do processo pratica o ato seguinte, ou seja, interpor recursos de efeito meramente procrastinatório, requerer perícias infundadas, requerer ouvida de testemunhas infundadamente também, enfim, praticar atos dentro do processo que não têm a ver com aquele momento processual, que revelam mera vontade de prolongar a tutela jurisdicional, se isso não acontece somente uma vez, se isso acontece repetidas vezes, com esse objetivo último, caracterizado está o assédio processual. Claro, se for somente uma vez praticado, estaremos diante, como acabamos de ver, da litigância de má-fé, com as indenizações ali previstas no artigo 16 e as multas
e a multa prevista no artigo 18, ambos do Código de Processo Civil. Agora, e quando essa prática da má-fé, a litigância de má-fé, for praticada de modo sistemático e reiterado dentro do processo, e for assim caracterizado o assédio processual, como deve o juiz se comportar? O que deve o juiz fazer? Eu entendo, assim como Raimundo Simão de Mello também entende, assim como também entendem outros doutrinadores e alguns juízes já de alguns tribunais, que o juiz deve, nesses casos, de ofício inclusive, imputar ou determinar indenização por danos morais decorrentes de assédio processual. E por que de ofício? Ora, não é porque o juiz é bonzinho, não é porque o juiz quer fazer porque para aquela parte não é. Na verdade, quando o juiz assim age de ofício, ele nada mais, nada menos está fazendo que não sinalizando afirmativamente aquela determinação do parágrafo 1º do artigo 5º Constitucional. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E uma das normas definidoras desses direitos e garantias fundamentais diz respeito, uma delas, exatamente ao princípio da celeridade processual. Ou seja, direito a uma resposta célere por parte do Poder Judiciário. E, se alguém se atrever, nesse meio tempo, nesse caminho, a obstar o acesso integral ao Poder Judiciário e, portanto, obstar o direito a uma tutela célere, por certo que o juiz, na forma do inciso 78 do artigo 5º Constitucional, combinado com o parágrafo 1º desse mesmo artigo 5º Constitucional, e ainda, com base em todos aqueles princípios constitucionais já estudados, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, o princípio do devido processo legal, como, por exemplo, o princípio do acesso à justiça, deve ele, juiz, de ofício, imputar a indenização por danos morais decorrentes de assédio processual, tendo em vista aqueles parâmetros adaptáveis a essa situação, os parâmetros estudados. Quando estudamos os parâmetros para definição da indenização por assédio moral e por assédio sexual, então, verificadas a adaptação, as adaptações necessárias desses parâmetros, ainda o juiz atento ao comando do inciso 5 do artigo 5º Constitucional, ou seja, o direito de agravo, o direito de resposta, proporcional ao de agravo.